Então, com certeza, o professor Rui ele marca toda uma geração de estudantes, mas também marca uma cidade. Eu me sinto assim gratificado quando encontro o estudante questionador. É como se um sobrevivente de repente sentisse que alguém pegou o barco e resolveu levar para frente. A educação possui uma característica marcante como instituição. É que ela está sentada no presente, referencia-se no passado, mas, sobretudo, ela cria para o futuro. Tudo que nós, professores, fazemos irá aparecer, na verdade, no futuro. São aqueles alunos que serão profissionais, são aqueles estímulos de leitura, são aquelas pesquisas, não é? Tudo isso conta para algo no futuro. E é isso que marca o fazer do professor, o fazer do educador. Começa o julgamento dos 4 soldados da Polícia Militar. Começa o julgamento dos 4 soldados da Polícia Militar indiciados pelo desaparecimento do garoto Maicon Batista, de 9 anos, em 2012. Elas estão na luta. A exposição fotográfica homenageia mulheres engajadas nos movimentos sociais. E hoje tem o Cine 5 e mais uma análise dos clássicos da 7ª arte. No Na Estrada de hoje, histórias e curiosidades de mais um município baiano. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Começou hoje o julgamento dos 4 soldados da Polícia Militar indiciados pelo desaparecimento do garoto Maicon Batista, de 9 anos, em 2012. O repórter Tiago Henrique traz as informações. O Tribunal do Júri do Fórum João Mangabeira iniciou o julgamento de 4 soldados da Polícia Militar indiciados pelo desaparecimento do garoto Maicon Batista Braga, de 9 anos. Maicon desapareceu no dia 4 de dezembro de 2012, quando brincava com outras crianças em um matagal, próximo ao condomínio Vila Sul, no bairro Ayrton Senna, em Vitória da Conquista. A polícia estaria no local perseguindo adolescentes, supostamente envolvidos com tráfico de drogas no momento do sumiço. Se esperava encontrar o corpo dele para fazer o enterro digno, né? Como todo ser humano, mas até hoje nada foi descoberto. Os policiais indiciados são da 77 Companhia Independente de Polícia Militar de Vitória da Conquista. Eles estão sendo acusados por homicídio e ocultação de cadáver. Acusar não é condenar, né? A acusação posta na denúncia é submetida a julgamento hoje. Quer dizer, não vamos esclarecer que os réus não estão condenados, eles estão acusados. Se o Conselho de Sentença entender por condenar, condenará. Se entender por absolver, absolverá, né? Mas as provas serão apresentadas, principalmente por parte do Ministério Público, e o que se espera é um julgamento justo. Eu imagino que cada um dos presentes aqui hoje já deve ter o seu veredicto, né? Porque a imprensa acompanhou o caso, divulgou, só que a exortação que nós vamos fazer ao Conselho de Sentença, que são 7 jurados, é que se dispam de todos esses preconceitos e julguem de acordo com o que será apresentado. Segundo o laudo da reconstituição do desaparecimento, os únicos tiros disparados durante a ação partiram dos policiais militares.
A defesa contesta a perícia e afirma que os policiais são inocentes. Nós queríamos que esse dia chegasse para que pudéssemos dizer à sociedade conquista e provar à sociedade conquista que os policiais nada tiveram a ver com isso. Por isso nós contratamos perito de outro estado para contestar a perícia que foi muito mal feita pela Polícia Civil do estado da Bahia, especificamente a Polícia Vitória da Conquista. Por isso que nós fizemos uma maquete para demonstrar que geograficamente os policiais estavam em um lugar e essa situação aconteceu em outro lugar. Se tivessem observado isso desde o início, jamais estaríamos aqui. Mas como ninguém observou, a mídia não teve o cuidado de perguntar, o Ministério Público não teve o cuidado de ir ao local quando fez a denúncia, nós optamos por adiantar o júri, fazer o júri para mostrar à Vitória da Conquista que esses policiais jamais fizeram qualquer mal ao menino Maicon. O júri popular é formado por 7 pessoas. A audiência começou por volta das 10 da manhã desta sexta-feira, sem previsão para encerramento. O julgamento acontece após 7 anos do sumiço do garoto Maicon. Inclusive, a defesa postulou ao juízo que reservasse hotel para os jurados, né? A expectativa da defesa imagina que o júri demore de 2 a 3 dias. Não sei se essa expectativa vai se concretizar, mas a expectativa é que seja longo. A família aguarda uma resposta durante todos esses anos e pede justiça. 7 anos vai fazendo desespero que a gente nunca teve solução nenhuma. Eu espero que hoje a gente tenha uma resposta. Qualquer uma a gente tem hoje. E o resultado desse julgamento você confere em nossos telejornais na próxima segunda-feira. Elas estão na luta. Uma exposição fotográfica homenageia mulheres engajadas nas redes sociais. Foi conferido. O Museu Regional de Vitória da Conquista, Casa Henriqueta Prates, sediou uma exposição que homenageou mulheres da cidade, que durante décadas fizeram presentes em importantes momentos históricos e sociais. Então, esse trabalho, ele nasceu da ideia de colocar em destaque e levar a debate a participação das mulheres nos movimentos sociais, nos sindicatos e nos movimentos sociais. Nós já vimos despertando a partir do nosso olhar sobre essas imagens que pertencem ao acervo do LIST, que estão no acervo do LIST. O LIST tem um grande acervo documental, fotográfico, de mais de 7.000 imagens, e a gente observava que as mulheres elas estavam quase sempre em posição secundária, elas não estavam no centro das assembleias, não estavam no centro da mesa, não estavam com o microfone na mão, mas que a presença delas era muito importante nesses movimentos, especialmente nos movimentos de rua. E a nossa ideia foi colocar isso em destaque. Receber um evento como esse é de um prazer imenso e é de uma representatividade muito grande para o museu, para essa casa, porque é um evento que mostra que as mulheres não são invisíveis. Pode parecer que elas são invisíveis. A sociedade as torna invisíveis, mas elas não são. Né? E esse evento mostra exatamente isso. Estiveram no evento várias mulheres que dedicaram parte do seu tempo na luta pela igualdade e reconhecimento do seu potencial, como a senhora Conceição, que há 50 anos trabalha nas comunidades eclesiais de base, ajudando as mulheres a terem mais visibilidade nas ações que realizam. A luta da mulher é muito importante, não só nos movimentos sociais, mas no dia a dia, né? Que a gente vê as mulheres, eu principalmente trabalhei muito ligado às mulheres da zona rural, também dentro do trabalho das comunidades eclesiais de base. E aí a gente vê muita presença da mulher em tudo, em toda a sociedade. A sociedade sem as mulheres não caminha. Hoje a gente vê quanta dificuldade, mas quantas vitórias também tivemos. A exposição fotográfica retrata a memória visual de mulheres em diversos momentos históricos, dando visibilidade nas lutas representadas pelos movimentos sociais. A seleção de fotos representa um recorte da coleção Movimento Social em Retrato, realizada por meio de um acervo de 7.000 imagens do Laboratório de História do Trabalho da UESB, LIST. A gente pensou dentro disso de fazer um vídeo, uma exposição videográfica e fotográfica. E aí dentro do acervo do LIST, que é um acervo doado por sindicatos e movimentos sociais daqui de Conquista, a gente fez um recorte sobre a presença das mulheres com o tema Elas Estão na Luta. E aí a partir desse tema a gente foi procurando dentro desse acervo fotos que tinham a presença dessas mulheres tanto em mesas como em movimentos de rua, sociabilidades. E a partir disso a gente fez uma seleção. Eu sou a curadora, eu fiz toda a seleção, a diagramação e a formação de como essas fotografias iam ser apresentadas. A proposta do evento foi discutir a presença de mulheres nos espaços que representam a luta por melhores condições de vida e igualdade social na segunda metade do século XX.
A atividade foi encerrada com a participação do Terno de Reis da Igreja São Miguel, que faz parte da programação Mostra Cultural da Resistência. Muito legal e uma justa homenagem a essas mulheres guerreiras que participam desses movimentos sociais e de luta aqui em Vitória da Conquista, também na nossa região. Agora chegou a vez da previsão do tempo, aqui conosco Marcel de Souza, ele que traz para a gente análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. E aí, como é que foi de chuva? Foi uma chuva daquelas, né? A gente presenciou agora há pouco aqui, inclusive aqui na UESB, muita chuva, muita água caiu, que como você disse ontem, a chuva iria chegar. E chegou. E veio o pacote completo. Com Boa noite certeza. a todos que conferem o UESB Notícias segunda edição. A gente já tem algumas imagens para vocês da chuva que ocorreu agora há pouco aqui em Vitória da Conquista. Essas são imagens feitas aqui na frente da TV mesmo, aqui na UESB. Você percebe que a chuva foi bastante forte, durou um pouco, não durou muito a chuva, mas a quantidade de água foi muita. Na Cendino Melo, que é o local aqui em Vitória da Conquista que sempre alaga em períodos de chuva, ocorreu aquela tão conhecida enxurrada que acontece sempre aqui, né? Quanto mais a cidade é asfaltada, mais a água escorre aí, não tem permeabilização do solo, e aí acontece isso que vocês estão vendo aí. Principalmente ali naquela localidade. Sim, e na Vitor Brito é um local mesmo que quando ocorrem chuvas fortes, o pessoal orienta a não estacionar o carro ali, porque geralmente quando tem chuva forte em Vitória da Conquista, aquela área toda ali alaga, até porque o Rio Verruga passa por aquela região. Então, por ele passar por debaixo de nossa cidade, ocorrem alagamentos nessas regiões aí do centro da cidade ali. Marcel, como a gente colocou agora há pouco, então, um volume de água, de chuva muito grande, muito forte, agora nesse final de tarde, mas como é que fica também o tempo e a temperatura para amanhã em Vitória da Conquista? Olha, eu vou dizer para vocês, o sol só esperou a chuva chegar e amanhã ele vem com toda a força. Vocês vão ver aí na tela a previsão para a Vitória da Conquista. O sábado deve ser ensolarado, a temperatura subindo, mínima de 17, máxima de 30. No domingo o sol também deve permanecer aí durante todo o dia, mínima de 18, máxima de 31. Aí na segunda-feira a chuva volta, mas não com a intensidade que ocorreu hoje aqui em Vitória da Conquista, tá? Então o mês de dezembro já começa com a primeira chuva, mínima de 19 e máxima de 31 graus, Aline. Eu trouxe aqui só alguns dados sobre a chuva do mês de novembro aqui em Vitória da Conquista. Estavam previstas 162 milímetros de chuva. Então, só que, somando com essa chuva de hoje, eu fui olhando antes de entrar aqui no jornal, já choveram só apenas 40 milímetros em Vitória da Conquista no mês de novembro. Então, assim, é um terço do que estava previsto para todo o mês, né? Um quarto do que estava previsto para todo o mês de novembro. E o mês de dezembro, a média de chuva é de 174 milímetros. Aí, a partir de segunda-feira, eu vou trazer para vocês aí todo o panorama para o mês de dezembro aqui em Vitória da Conquista, na região sudoeste. E a previsão dessa chuva, né? Que ela chegue realmente, que ela venha, que é sempre bem-vinda. Agora, falando também de outras cidades da região sudoeste, como é que você destaca aí para a gente o tempo e a temperatura? Vamos ver aí na tela como é que fica o tempo para as cidades da região. Vocês vão ver aí, olha só, em Brumado, a mínima vai ser de 22, máxima de 38 graus, com sol em tempo integral. E sensação térmica não está aí na tela, mas olhando aqui, chegando aos 43 graus, tá? Em Cacolé, a mínima é de 22, máxima de 36, com sensação térmica de 38 graus. E em Condeúba, a mínima é de 20, a máxima é de 33, o sol deve ficar entre muitas nuvens, igualmente a Cacolé. E a temperatura lá deve ficar de sensação térmica. Então, assim, esse tempo deve ficar bastante abafado e o pessoal pode esperar aí a partir do mês de dezembro mais chuva nessas regiões. Mas segunda-feira eu trago aí mais detalhes dessa chuva do mês de dezembro. Agora, para a gente finalizar, conta para a gente como é que está a temperatura em Vitória da Conquista nesse momento e como é que fica também na madrugada. Antes da chuva, a cidade estava registrando 24 graus. Depois da chuva, a temperatura agora é de 20 graus, uma queda de 4 graus aí. Na madrugada, a temperatura deve cair até os 18, mas a partir de amanhã o calor volta em Vitória da Conquista. E semana que vem vai ficar nessa alternativa, né? Sol, chuva, coisas do mês de dezembro. Bom, o que vale dizer é que para essa sexta-feira já deu uma refrescada, Sim, essa boa com chuva certeza. Deu uma do final de tarde de 4 graus a menos ajuda aí no calor que a gente estava certeza. assistindo durante a tarde, né? Ok, então por hoje é só. Por hoje é só, Aline, obrigado. Marcel, muito obrigada. Marcel Obrigado, volta na boa segunda-feira, noite. como ele bem colocou, para trazer para a gente aí a análise desse tempo e da temperatura e dando aí para a gente, falando para a gente desse panorama de chuvas e previsão para o mês de dezembro.
No próximo bloco você confere o Olhar em Crônica com Mário Ribeiro e tem também o Cine 5 com mais uma análise dos clássicos da 7ª arte. Agora são exatamente 6 horas e 17 minutos, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Agora chegou a vez do Olhar em Crônica e mais uma reflexão de Mário Ribeiro sobre consciência negra. O racismo sempre foi um soco no estômago e sempre doerá mais em quem apanha. Quem bate se justifica. Ah, mas eu não sou racista, eu tenho até amigos que são negros. O que obviamente não faz da pessoa racista menos racista. Justificativas assim só fazem com que a gente tenha certeza do quanto o preconceito está aqui, enraizado no meio de todos nós, banalizado em práticas diárias que discriminam e ferem. Ele existe, mesmo que você, pessoa negra, nunca tenha sido vítima dele. O que acredito ser muito pouco provável, e basta uma pequena reflexão para entender que a pele retinta, o cabelo crespo e a cultura trazida lá da África são alvos fáceis na boca e nas mãos do racista. O mundo evoluiu e o racismo evoluiu junto com ele. Já não tentam esconder o desprezo, objetificam nossos corpos, anulam nossa história e demonizam nossas tradições. Atacam terreiros de candomblé, insultam o povo de santo e demonizam seus orixás. Mas tudo bem se na escola te ensinarem sobre Zeus, Afrodite, Poseidon e afins. Assim como Oxum, Oxóssi, Yansan e Iemanjá, eles são deuses, mas com uma diferença. São deuses brancos. Herança de uma colonização europeia, o Brasil é um país majoritariamente cristão, adepto de uma religião que fincou suas bases no continente europeu e exportou para o resto do mundo o seu Deus branco. Um Deus que deixou um recado importante: ame o próximo como a si mesmo. Infelizmente, um conselho ignorado por muitos, mas que, se aplicado na prática, certamente mudaria o mundo. E não precisaríamos bater tanto nessa tecla dia após dia. O racismo existe, o racismo fere, o racismo mata. Sim, o racismo existe, mas também existe luta e resistência. São milhares de vozes que se levantam para combatê-lo, na esperança de uma sociedade sem preconceitos e mais justa para todos. Como bem disse Angela Davis, professora e filósofa, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Tá aí mais uma importante reflexão do nosso Olhar em Crônica, que discutiu durante todo esse mês de novembro, Novembro Negro, consciência negra. E hoje tem o Cine 5 e mais uma análise dos clássicos da 7ª arte. Confira. Duas Irenes é um filme de 2017, dirigido pelo Fábio Meira, o primeiro filme do diretor. Ele fala a história de uma menina chamada Irene, que ela descobre que o pai dela tem outra família e a outra filha dele também se chama Irene. Então ela vai atrás dessa menina pra descobrir quem ela é, conhecer mais sobre ela, e elas acabam tendo uma relação de irmãs mesmo, apesar de não terem crescido juntas. Nossa próxima candidata, Irene, na passarela. Palmas para Irene. Vamos receber agora a nossa próxima concorrente, Alice, na passarela. Ele é um filme bem simples, as cores são bem apagadinhas, tudo bem pastel, planos bem abertos.
Eu acho que também para ajudar a mostrar a solidão das duas personagens, das duas Irenes, em não ter a outra e a falta que elas sentem, apesar de elas não saberem falta do que elas estão sentindo. Você mora aqui sozinha? Eu? Deus me livre. Cruz credo. Oi, filha. Oi, mãe. Essa aqui é minha menina, minha flor. Você? Essa é a Madalena. Quando a primeira Irene pergunta o nome dela e ela diz Madalena, e ela olha para os lados assim, meio desesperada, sem saber se alguém vai pegar ela na mentira, porque são atrizes muito novinhas, elas têm, tipo, 15 anos no máximo, e elas nunca tinham feito nada. A gente tá acostumado a ver ator adolescente, assim, mais em Malhação, e esperar uma atuação específica deles, e elas foram bem melhor do que aparentavam. Você é a mulher com quem eu sonhava, a criatura mais adorável que existe no mundo. Murmurou no seu ouvido, beijando-a nos olhos, nos ouvidos, na boca corada e úmida de desejo. Te quero. Desta vez foi Trudy quem murmurou as palavras suaves em espanhol. Te quero. Ele é um filme brasileiro e ele é o primeiro filme do diretor. Ele podia também ter dado errado de infinitas maneiras, mas ele acabou sendo bem delicado. Ele trata de um assunto que a gente não vê muito, que é como os filhos se sentem em relação à conduta dos pais. A Irene passa por todos esses problemas com a outra Irene e elas duas recebem essa notícia de que o pai tem outra família de duas maneiras completamente diferentes. Eu indicaria pra todo mundo mesmo, assim, é um filme bem bonito. Geralmente a gente relaciona planos mais abertos a mostrar o quanto o personagem tá sozinho na cena. Quando mostram elas duas juntas, são planos bem abertos para mostrar também... Porque o filme se passa em uma cidade muito pequena, então elas estão o tempo todo do lado de fora da cidade, não tem casa, não tem prédios. Então, quando as duas estão juntas lado a lado, em volta só tem mato. E é tipo, como as duas se encontraram naquela solidão delas, sozinhas juntas. Um filme sobre adolescentes, feito de uma forma bem leve, assim, com as cores são bem pastel, ele trata de um assunto pesado, mas com muita leveza. Eu acho que isso vai virar uma marca mais para os filmes brasileiros, tipo, para uma categoria de filmes brasileiros, entende? Filme teen brasileiro. E o Cine 5 é uma produção dos estudantes e professores do curso de cinema da UESB. Agora chegou a vez do Na Estrada. Betânia Guimarães conta pra gente histórias e curiosidades de mais um município baiano. Confira. Boa noite, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Na Estrada e hoje você vai conferir a cidade que é conhecida por ser a princesinha do sertão. Olha só. Chuta aí, vai! Agora, roda a vinheta. Hoje é dia de conhecer a história e curiosidades da cidade de Caetité. Ela tem uma distância de 237 quilômetros de Vitória da Conquista. Segundo a estimativa de população do ano de 2017, são aproximadamente 52.800 habitantes no local. Com mais de 2 séculos de emancipação, a cidade é polo cultural da região.
Terra natal de figuras como César Zama, político e escritor brasileiro, o grande Anísio Teixeira, pessoal, educador e escritor, inclusive uma caravana em comemoração aos 120 anos de nascimento de Anísio Teixeira, roda por algumas cidades aqui da Bahia e passa nesta semana pela cidade natal do educador, ou seja, Caetité. Olha que mobilização legal. Dando prosseguimento, tem também Valdir Soriano, cantor e compositor, dentre outros artistas. Foi ainda pioneira na educação regional, com a primeira escola normal do sertão baiano. O nome do local deriva da língua tupi e significa Mata da Pedra Grande. Sobre a história da cidade, o território foi originalmente habitado por indígenas. No século XVII, constituía-se em núcleo de catequese. Tem registros de povoamento de mais de 6.000 anos. Em 1724, passou a pertencer à Vila de Minas do Rio de Contas. No final do século XVIII, começo do século XIX, a população se mobilizou comprando da coroa portuguesa o direito da cidade se tornar vila, emancipando-se finalmente de Rio de Contas em 5 de abril de 1810. Foi elevada a cidade finalmente em 1867. De seu território originaram-se 47 municípios, olha a grande quantidade. E em 1894 fez o primeiro governador eleito do estado, Rodrigues Lima, e a população assistiu pela primeira vez à ação efetiva do poder público estadual, com a modernização de instalações públicas, como a construção de açudes, cemitério municipal, mercado e a primeira escola normal do Alto Sertão. João Gomes foi o responsável por instalar em Caetité o primeiro jornal do Alto Sertão, o periódico chamado A Pena, que hoje é o principal acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité. A diocese do lugar foi instalada em 1915 e um fator de desenvolvimento está localizado uma mina de urânio, que fica entre uma das 200 maiores minas do Brasil. Além disso, o município apresenta o maior potencial eólico em intensidade e frequência dos ventos. Você que agora está curioso para saber os pontos turísticos da cidade e os eventos, preste bem atenção. Lá tem a UNEB, Parque das Árvores, Praça da Catedral, entre outros ambientes para visitar. E eu preciso falar para vocês sobre as festas, não é mesmo? Tem a Cavalaria do dia 2 de julho, a famosa lavagem da esquina do Padre, além da conhecida Festa de Santana, então não fique de fora. E aí, achou o quê? Hashtag Partiu Caetité? Até a próxima quinta-feira com mais uma estrada. Tá então, mais histórias e curiosidades da cidade de Caetité. E no próximo bloco, o resumo da rodada esportiva para este fim de semana. Agora são 6h30, o intervalo é bem rápido, não saia daí. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, e agora chegou a vez do esporte. Aqui conosco o Gabriel Pires, ele que traz pra gente aí o resumo da rodada esportiva para este fim de semana. Boa noite, Gabriel. Quais são os destaques para esse fim de semana? Conta pra gente. Muito boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB, canal 4.1. Vamos começar falando sobre Campeonato Baiano Feminino, que terá transmissão da TV UESB neste final de semana. Amanhã tem a grande final do Campeonato Baiano Feminino. Na disputa pelo título estão Bahia e Juventude. Na primeira partida, o Bahia venceu o jogo por 3-1, quando o jogo aconteceu lá em Belo Campo. A segunda partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador, amanhã, às 15h15, e a TV UESB transmite este jogão ao vivo, que vai definir o campeão baiano feminino.
Tá, mas tem também a Copa Jurema de Futsal, com transmissão também da TV UESB. Como é que vai ser essa programação para amanhã? Isso, combo de esporte nesse final de semana. Após a transmissão do Campeonato Baiano, tem Copa Jurema de Futsal, jogão aqui. Vamos ver na tela a rodada deste final de semana. Tá aí os jogos para este final de semana, teremos 4 jogos pelas quartas de final. O jogão entre Real Atlético e Espetinho, Milan Futsal e Rua 10 FC, Brasil Futuro e Itambé Futsal, Gladiadores de Anagé e Fila Futsal. O jogo que nós vamos transmitir neste final de semana será o jogo entre Real Atlético e Espetinho. Imediatamente após a transmissão do Campeonato Baiano Feminino, da final do Campeonato Feminino, vamos transmitir esse jogão aí entre Real Atlético e Espetinho e você vai conferir tudo aqui na tela do seu canal 4.1. Com certeza, mas tem também Campeonato Intermunicipal, como é que fica essa situação? Campeonato Intermunicipal, final do Campeonato Intermunicipal e nesse final de semana, a final marcará um reencontro que aconteceu, um encontro que aconteceu ano passado. Vamos acompanhar aí um VTzinho. Pelo segundo ano consecutivo, Itamaraju e Itapetinga decidem o título do Campeonato Intermunicipal. Ano passado deu Itamaraju. A equipe venceu a disputa nos pênaltis e conquistou o tricampeonato do torneio. No Campeonato Intermunicipal, bateu Guilherme! Gol! Do título! Itamaraju é campeã do Intermunicipal mais uma vez! No Intermunicipal 2019, Itamaraju estreou vencendo a seleção de Porto Seguro por 2-0. No grupo 18, a equipe ficou na segunda colocação com 11 pontos. Já a equipe de Itapetinga liderou o grupo 14 com 10 pontos e enfrentou Itambé e Poções. Na primeira eliminatória, Itamaraju passou por Belmonte, na segunda eliminatória pela equipe de Jaguaquara. Por sua vez, Itapetinga eliminou Guanambi e Canudos. Nas oitavas de final, Itamaraju passou por Valente e Itapetinga derrotou Itajuípe. Nas quartas de final, Itamaraju passou por Salbar no saldo de gols após uma derrota e uma vitória. Itapetinga se classificou para as semifinais após derrotar Madre de Deus nos 2 jogos. Nas semifinais, Itamaraju goleou Conceição do Coeté no primeiro jogo por 4-0 e, apesar da derrota na segunda partida, se garantiu na final. Itapetinga chega à final após passar por Santo Amaro. Na primeira partida, empate em 1-1. No segundo jogo, goleada de Itapetinga por 4-1 e vaga na final garantida. Itamaraju quer o tetracampeonato. Itapetinga quer o tri. Quem leva? No final, reencontro, um busca. Quem leva, Aline? Itapetinga. Vamos apostar aqui na região, né? Nossa cidade da região aqui. Exatamente, você que é uma pessoa com certeza que nasceu lá, né? Ele tá torcendo bastante, tenho certeza que neste final de semana a torcida de Itapetinga vai estar torcendo bastante. Vamos até a cidade de Itamaraju para conferir essa primeira partida do jogão. Com certeza. Agora, só para a gente finalizar, Gabriel, passa aí para a gente como é que fica a rodada na telinha da TV UESB a partir de amanhã com Jurema. Isso, e Baiano. E Baiano. Conta aí pra gente só para reforçar os horários. Isso. Às 15h15 teremos transmissão da final entre Bahia e Juventude do Campeonato Baiano Feminino. Na sequência, Copa Jurema, o jogão aí entre Real Atlético e Espetinho. E no domingo, para fechar o final de semana esportivo aqui na tela do seu canal 4.1, às 15h, Itamaraju e Itapetinga, transmissão aqui também da TV UESB, a final do Campeonato Intermunicipal. Ok, por hoje é só? Por hoje é só. Boa noite. Segunda a gente está de volta. Com certeza, trazendo aí o resultado para a gente dessa rodada esportiva desse fim de semana. Boa noite, Gabriel. Muito obrigada. Bom, e fim de semana chegando, é hora de conferir a agenda cultural para a Vitória da Conquista. Mariana Costa traz as informações. Boa noite para você que acompanha o UESB Notícias, segunda edição. E aí, vamos saber o que acontece aqui em Conquista nesse fim de semana? Hoje e amanhã, às 20 horas, o espetáculo Circo de Soleil Nildo estará no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O espetáculo é inspirado em memórias pessoais dos velhos circos mambembes que paravam nas cidades do interior. É uma peça de resistência e tributo à ingenuidade do circo tradicional. Ingressos por R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. E vai ter Spring Garden hoje, hein? É a partir das 22 horas no Rancho Ochoa, com Djonga, Falector, Gabriel Boni e outras atrações.
Também tem lançamento de CD de Clérison e Kleber, com várias participações, a partir das 21 horas no Cultura Bacana. E amanhã tem o Lost Land Festival, a partir das 22 horas. E fique ligado, porque houve uma mudança de local para a Arena Miraflores. Vai rolar muita música com Bascar, Mato Seco, Complexo Raga, Victor Patês e muito mais. Mas se você é daqueles que curte um forrozinho, seu lugar amanhã é no Cultura Bacana. Vai ter Rony Barbosa e Pierre Silva e Vini Gomes do Trio Aconchego, a partir das 21 horas. E no domingo, também no Cultura Bacana, vai ter festa beneficente com muita música boa. Nada melhor que se divertir e ainda ajudar uma boa causa, não é mesmo? Os ingressos estão R$15. Esse fim de semana tem teatro, música eletrônica, forró e você escolhe qual a melhor opção. Um bom fim de semana, divirta-se bastante e sexta que vem estou aqui de volta. E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta na próxima segunda, às 6 da tarde, com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e um excelente fim de semana.